18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência agora na programação da Mix com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite e a sua participação é para lá do que mais do que bem-vinda. Participa com a gente, você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. E aí, manda também a sua sugestão de assunto pra gente abordar aqui no 18 horas. É claro, comenta o que a gente está falando aqui, fala o que você acha legal do programa, o que você gostaria de ver aqui no 18 horas. Interage com a gente lá no 18 horas na live do YouTube. E segue a gente nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E a gente conversa agora com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento da cidade, o movimento do trânsito, agora 6 horas e 7 minutos. André, boa noite, André. Então, eu sei que o Ministério Público Federal pediu na Justiça a suspensão daquele aumento obrigatório de etanol anidro na gasolina, que aumentou, né, de 30% para 32%, só que agora o Ministério Público entrou nessa história e pediu para a Justiça impedir isso. Explica pra gente melhor. Boa noite, André. É isso mesmo, muito boa noite para você, Karime, ao ouvinte. E já ia entrar agora em vigor a partir do dia 1º de agosto. Só que, segundo aí o Ministério Público Federal, essa mudança, ela foi aprovada sem estudos técnicos específicos que comprovem a segurança da nova mistura para os veículos. Então, o órgão também pede que a Justiça determine uma perícia independente e exija testes mais rigorosos e transparência em futuras alterações na composição dos combustíveis. Além disso, o Ministério Público Federal solicita também o pagamento de R$500 milhões por danos morais coletivos, alegando a falta de clareza e também possíveis riscos à população. Do outro lado, o Ministério de Minas e Energia defende que esses testes, na verdade, realizados, comprovem então a segurança da mistura de 32% de etanol e afirma que a medida pode reduzir o preço da gasolina em até 3 centavos por litro, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Então, o que acontece? A partir de agora, cabe à Justiça decidir se a nova regra continua valendo ou vai ter que ampliar ou aplicar a suspensão antes de enfrentar aí e antes de, na verdade, entrar em vigor. Agora, a gente atualiza uma situação que aconteceu pela manhã, Karime. Motoristas e motociclistas tiveram dificuldades para passar por aquele cruzamento ali das avenidas Desembargador João Machado, Constantinopla. Isso aconteceu na manhã de hoje, que fios de internet e telefonia caíram sobre a pista e obrigaram os condutores a reduzir a velocidade e desviar da fiação espalhadas ali no asfalto. Segundo os motoristas, os cabos estavam ali no local desde a madrugada e, em alguns casos, veículos passaram por cima dos fios, aumentando o risco de acidentes. Apesar do susto, aí ninguém ficou ferido. Agora, em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, afirmou que a empresa responsável pela fiação fez a remoção dos cabos ainda pela manhã e o trânsito foi totalmente liberado nesse trecho. Agora vamos para aquele momento da parcial do trânsito aqui pela capital amazonense. Djalma Batista e Constantino Neri, nessa volta para casa, no sentido bairro, trânsito completamente carregado com muitos veículos na via. A situação da Avenida Constantino Neri é ali pelas proximidades da Rua da Maromba, onde o trânsito fica mais intenso. Já da Djalma Batista já desde o comecinho até as proximidades do Shopping Plaza, onde nesse trecho é um trecho mais crítico do trânsito pela Avenida Djalma Batista. Agora a gente seguiu também pela Avenida Humberto Calderaro, que tem aquele trânsito carregado, mas ainda assim dá para fluir normalmente, trafegar, na verdade, pelo local. E agora a informação da Avenida Maripiranga, no sentido de quem está vindo do bairro para acessar o centro, sentido centro, trânsito tranquilo agora. Tem poucos veículos na via, dá para trafegar de boa. Agora quem está voltando para casa, quando vai se aproximando do Ipaã em diante, para acessar ali bairros, Torquato Tapajós em diante, o trânsito já começa a ficar lento. Desde aqui agora onde a gente está, do Ipaã em diante, é trânsito lento aqui pela Maripiranga, no sentido Torquato Tapajós. Acompanhando o trânsito pela capital amazonense, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas.
horas. E tá valendo! A partir de agora, você, motorista de aplicativo, carro, moto ou taxista, já pode mandar o seu áudio de 30 segundos aqui pro WhatsApp da Rádio Mix, que é o DDD 9299312107, 993121007. E responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Você já sabe, no fim do programa a gente anuncia o vencedor. Essa é uma parceria da Rádio Mix com a Atem Distribuidora e vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. E só valem os áudios que você manda a partir de agora aqui no programa 18 horas até as 7 da noite. 30 segundos de áudio tá valendo a partir de agora. Boa sorte. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Caso Didia, eu, André Meirelles, falo sobre a condenação de 7 pessoas investigadas por integrar um esquema de tráfico de cetamina em Manaus. Entre elas, a mãe Cleusimar Rodrigues e o irmão da Didia, Ademar Farias. As penas chegam a mais de 10 anos de prisão. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre o colapso na saúde do Amazonas. Enfermeiros, técnicos de saúde denunciam, mesmo diante dos atrasos, os profissionais continuam atuando na linha de frente, enquanto a crise na saúde pública só se agrava. E eu, Kennedson Paes, falo sobre mais uma ação do programa Manaus que a gente cuida, desta vez no bairro Colônia Terra Nova, que recebeu ação integrada com obras de asfalto, serviços de saúde e atendimento social. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa falando da saúde pública aqui do estado do Amazonas. Um problema que se agravou há anos, pelo menos nos últimos 8 anos, com a gestão de Wilson Lima, o ex-governador do estado. Agora o cenário é de colapso. Chegou num ponto em que, é uma crise, é um colapso e não tem como mudar, não tem como fingir que não está acontecendo. Profissionais da enfermagem relatam estar há 8 meses sem receber salários. Ontem a gente trouxe aqui no 18 horas também essa questão do atraso no pagamento dos profissionais de saúde. Gente, agora você imagina, 8 meses, você trabalha 8 meses e não recebe seu salário. Como é que você coloca a comida na mesa? Como é que você paga as contas? A luz já deve estar cortada, a água também, os juros aumentando. Como é que essa pessoa ainda consegue trabalhar 8 meses sem receber 1 mês de salário, gente? É indigno, é contra a lei, é abusivo, é criminoso, é tudo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação de um enfermeiro que cobra exatamente uma postura mais firme do Conselho Regional de Enfermagem, dos sindicatos e das associações diante desse atraso de salários. Parece que está todo mundo bem, a vida de todo mundo segue normal, mas, gente, existem profissionais que estão há 8 meses trabalhando e não recebem o seu salário. É impossível a gente imaginar como é que está a vida dessas famílias. A repórter Nathalie Moraes conversa agora com a gente do 18 horas a respeito dessa denúncia, a respeito desse assunto. Nathalie, boa noite. Então, mais uma vez, vamos falar aqui no programa sobre atraso de salário. Na gestão Wilson Lima foi um assunto também recorrente, não é, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, Karime, parece que entra secretário, sai secretário, existe aquela troca, mudança das cadeiras, mas a situação de colapso, quando a gente fala de saúde pública aqui no Amazonas, ela não mudou. Como você adiantou, nos últimos quase 8 anos, a população amazonense amargou os piores momentos da saúde pública. Foram diversos momentos no qual a gente acompanhou aqui no programa 18 horas. A gente acompanha essa situação da saúde há
há 7 anos, desde o início do nosso programa. Sem dúvida. E de lá pra cá, Karime, o que a gente percebe é que a situação só piora. A gente nunca chegou aqui, infelizmente, para trazer notícias mais positivas, trazendo avanços da saúde. Muito pelo contrário. A gente teve aí 7 anos de uma gestão que não entregou um único hospital público para a população do Amazonas e teve aí a oportunidade de administrar mais de 400 milhões de reais só na área da saúde. E aí agora a gente está aqui dizendo o quê? Que profissionais da saúde estão indo até as redes sociais para relatar mais uma vez falta de pagamentos. A gente está falando de enfermeiros, técnicos de enfermagem que estariam há pelo menos 8 meses sem receber os seus pagamentos. E são profissionais, Karime, que atuam aí em diversas unidades de saúde, entre elas o Complexo Hospitalar da Zona Sul, que envolve ali o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu, o Complexo Hospitalar da Zona Leste, aí a gente já está falando do Joãozinho e João Lúcio, e também da Zona Norte, falando do Delfim Aziz, que também já foi um hospital de referência. O que essas unidades têm em comum, além da falta de pagamento dos profissionais? Todas elas hoje são geridas por organizações sociais de saúde. Um modelo fracassado em todo o Brasil, que aqui no Amazonas foi implementado pela gestão do ex-governador Wilson Lima. A gente fez diversos alertas, né, Karine? Aqui no nosso programa a gente trouxe vários especialistas, não fui eu, não foi você quem falou dessa situação de caos instalado em todo o Brasil, mas parece que não adiantou nada, porque o que a gente vê agora são profissionais, mais uma vez, tendo que vir às redes sociais para pedir o mínimo. São pessoas que estão trabalhando todos os dias, mas no final do mês elas não recebem os seus salários para pagar as suas contas. No início dessa semana, a gente teve a greve dos rodoviários. E aí, durante essa greve dos rodoviários, o presidente do sindicato dos rodoviários, o Givanci Oliveira, fez ali um pronunciamento e disse que, diferentemente dos profissionais da saúde, a categoria dos rodoviários parava, né? E ele meio que desafiou as outras categorias que vêm enfrentando essas faltas de pagamentos por parte do governo do Amazonas que fizessem o mesmo. Ou seja, é um assunto comum que toda a sociedade sabe, que os profissionais de saúde estão sem receber. Exato. Né? Tanto que virou pauta, virou lá assunto, ele fez críticas a várias pastas, né? E uma dessas foi a pasta da saúde. E aí, assim, muita gente, é claro, acabou tomando coragem para denunciar no programa no 18 horas dessa quarta-feira. A gente trouxe a situação dos profissionais do Complexo Hospitalar da Zona Leste, né? João Lúcio e Joãozinho, que acabaram fazendo uma pequena manifestação, mas para cobrar ali os seus pagamentos. A gente falou ontem de profissionais que receberam só mês de maio. E a gente já está chegando no mês de agosto. Só que agora a gente está falando da situação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, Karine. Segundo o enfermeiro Adam Lopes, ele que é ativista da saúde, a situação desses profissionais está ficando insustentável. Ele chegou a afirmar, Karine, que tudo isso está acontecendo porque também não existe nenhum diálogo entre as categorias dos profissionais de saúde. A gente fala aí dos sindicatos, representantes, Conselho Regional de Enfermagem e essas organizações sociais de saúde. Elas chegaram aqui no Amazonas, quarteirizaram os serviços, existe essa falta de pagamento e no final do mês quem acaba pagando, no final das contas quem paga com tudo isso, além desses trabalhadores, é a população com mau atendimento muitas vezes. Inclusive, esse profissional falou um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir aí o que disse o Adam Lopes. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, maquineiros, inclusive médicos também passam por esse grande problema, que é um problema que afeta até mesmo não só a dignidade profissional, mas a dignidade humana dos profissionais de saúde, de modo geral. Esse problema do atraso de salário é uma herança deixada pelo governo Wilson Lima, que ainda não foi resolvido pelo governo Roberto Cidade. Entra secretário de saúde, sai secretário, entra secretário e esse problema persevera. Por quê? Porque há um grande impasse no diálogo do governo com a empresa Agir,
que são a organização social, a OS, que presta serviço para a saúde do nosso estado, em todos os pronto-socorros, nos grandes pronto-socorros, são geridos por OS. João Lúcio, 28 de agosto, Platão Araújo e o Hospital Pronto-Socorro Delfina Aziz. Acontece que sem o salário em dia não há um bom tratamento, uma boa acolhida, não há uma atenção que a nossa população amazonense merece. 18 horas. É aquilo que a gente fala aqui no nosso programa, né, Karime? A gente ouviu aí a fala do enfermeiro e ativista da saúde, Adam Lopes. É muito difícil você trabalhar o mês todo e no final do mês você chegar pro seu filho e dizer: a gente não vai poder fazer aquele passeio, o papai não tem dinheiro para comprar aquele brinquedo porque ele não recebeu. Gente, não tem dinheiro para botar comida na mesa. E Como aí... é que você coloca comida na mesa, o arroz, o feijão básico, se você não tá, sei lá, 5, 6, 7, 8 meses sem receber? Esses profissionais vivem da ajuda da família. Exato, porque não Karime, tem como outra... é que chega? Tem muita gente que não tem gasolina para colocar no veículo para chegar, para se locomover até o local de trabalho, pagar, enfim, não tem. É uma cadeia, né? Acaba realmente entrando assim numa cadeia e essa situação realmente de crise, de colapso na saúde pública vem atingindo aí profissionais de todas essas categorias. E aí o Adam cobrou mais uma vez as instituições ligadas, né, aos profissionais da saúde. Ele pediu providências por parte do Conselho Regional de Enfermagem, associações e sindicatos que possam ter uma postura mais firme em defesa desses trabalhadores que até o momento não tem aí nenhuma resposta. A gente está falando das organizações sociais que fecharam um contrato com o governo Wilson Lima, que muitas delas, né, receberam milhões de reais adiantados e hoje estão devendo 8 meses de salários aos profissionais da enfermagem e técnicos de enfermagem, como afirma o enfermeiro Adam Lopes. Vamos conferir. Ninguém estuda, ninguém se prepara para não ter o reconhecimento no seu bolso, que é o seu salário. Afinal, todo trabalhador é digno do seu salário. E fica a pergunta: cadê o Corém? Que inclusive este ano tem eleição do Corém para uma nova presidência do Corém e o Corém não se manifesta. Cadê a Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, que não se manifesta? Cadê o Sindiprive, que há 10 anos atrás parou ali à frente da Secretaria Estadual de Saúde com pneus, com faixa, com apito, com balões, pedindo que fosse atualizado o pagamento deles, na época a empresa Total Saúde, a empresa Salvar. E por que isso não acontece hoje? Paralisar, se for possível, sim, mas chamar a atenção do poder público, que sem técnico de enfermagem, sem equipe de enfermagem, sem médico, sem profissional que atua dentro do hospital, a saúde não funciona. E se está funcionando hoje e tem muita reclamação, é porque ninguém vai trabalhar sem receber o seu salário. 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 horas, realmente é muito triste toda essa situação enfrentada aí por esses profissionais da saúde, porque vale a gente lembrar, Karime, há pouco tempo atrás, né, há 5 anos a gente passou por uma pandemia de Covid. Gente, isso é muita covardia, gente. Esses profissionais eles foram os nossos heróis. Eles foram enfrentar, quer dizer, o mundo inteiro enfrentou uma doença que ninguém conhecia, desconhecida, um vírus, ou seja, pega no ar. E eram eles que saíam de casa, todos colocaram a vida em risco, muitos morreram no meio do caminho para cuidar do próximo, para cuidar de quem chegava lá no hospital, de quem chegava com falta de ar, de quem chegava passando mal, para cuidar dessas pessoas enfrentando uma doença desconhecida. Foram tratados com herói, claro, como heróis, claro, no mundo inteiro. Só que aqui no estado do Amazonas, assim como a pandemia de Covid-19 foi uma curva fora do restante, diferente, na contramão do restante do mundo, o tratamento da Covid-19 aqui no estado foi uma coisa completamente diferente, com números de mortes, com as pessoas, com os gestores não ouvindo a ciência, os pesquisadores. Então, o estado do Amazonas teve uma situação, um perfil pior, foi o pior perfil do mundo
durante a Covid-19. E isso quem está dizendo não sou eu. Quem disse aqui em entrevista ao vivo no 18 horas foi o epidemiologista da Fiocruz do Estado do Amazonas, o Gésio Orellana, que acompanhou a pandemia de Covid-19 aqui do Estado do Amazonas, deu entrevistas internacionais, depois participou de várias ações internacionais para, claro, avaliar e estudar a pandemia mundial. E ele afirmou que o que aconteceu no Estado do Amazonas foi a pior gestão da pandemia do mundo. Então, esses heróis trabalharam na contramão de uma gestão péssima, que estava na contramão da ciência. Como que um médico, como que uma equipe de saúde vai trabalhar com um gestor que está contra a ciência? Aí é mais difícil ainda, foram mais heróis ainda em enfrentar uma pandemia dessa, de uma gestão que, no mínimo, é incompetente. E agora, o que eles recebem em troca, agora não, já há anos, é essa falta de valorização. Não recebem sequer o salário, gente. Cadê esses heróis? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? E a gente está falando, Karime, de um estado, né, que vem batendo recordes e mais recordes de arrecadação, com PIB altíssimo. Eu falei aqui logo no início que o Amazonas, né, a gestão do governador Wilson Lima recebeu mais de 420 milhões de reais só na área da saúde. E aí a gente está falando aqui que os profissionais da saúde estão sem receber os seus pagamentos. A conta realmente não fecha, né? E para falar um pouco mais sobre essa situação de colapso na saúde pública, conversamos com o deputado federal Sidney Leite. Vamos conferir. Tem profissionais de saúde com mais de 6 meses, 7 meses que não recebe o seu salário. Em números grosseiros, são mais de 400 milhões que o Estado deve para trabalhadores da saúde. E isso é um verdadeiro caos. Esses heróis que se dedicaram e se dedicam a salvar vidas, hoje têm que ficar em absoluto silêncio, porque se falarem e se denunciarem, são perseguidos e ameaçados de demissão. Lamentavelmente, o Estado, que tem um governo caloteiro, que não paga fornecedor, não paga os trabalhadores, que falta medicamento para tratamento de câncer, para fazer quimioterapia, que falta insumos básicos nas unidades hospitalares, que pacientes que se encontram em cadeira plástica em corredor porque não tem leito. 18 horas. Infelizmente, Karime, ouvintes do programa 18 horas, essa é a situação de colapso, de caos na saúde pública do Amazonas, e é claro que a gente vai continuar acompanhando isso porque, Karime, os profissionais da saúde prometem aí nos próximos dias iniciar algumas mobilizações realmente para chamar a atenção dos nossos governantes, da sociedade como um todo. Afinal de contas, nem relógio trabalha de graça. Imagina os profissionais da saúde que estão aí há 8 meses sem receber os seus pagamentos. Sem a menor condição. Nathalie Moraes segue acompanhando esse assunto pra gente. Muitíssimo obrigada. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E vamos conversar ao vivo com o repórter Kennethson Paz. Kennethson, você está acompanhando a movimentação da convenção do Avante, que começa daqui a pouco às 7 da noite, mas parece que já tem uma multidão aí, não é, Kennethson? Conta mais detalhes pra gente. Boa noite. Exatamente, Karime Leão, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a programação na 100.7 FM. Nós estamos aqui na Avenida Alphaville, aqui no bairro Nova Leste, que fica nessa área da zona norte de Manaus, mas também a fronteira com a zona leste de Manaus. E daqui a pouquinho, faltando pouco mais de meia hora para esse evento, essa convenção do Partido Avante iniciar aqui na Avenida Alphaville, e já temos uma multidão de pessoas aqui no local, desde por volta das 5 horas da tarde. Já havia um grande número de apoiadores, principalmente daqueles ligados a pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, e esse número de pessoas realmente impressiona aqui na Avenida Alphaville, bem próximo aos Gigantes da Floresta. Essa que é uma área muito bem localizada aqui da região e que é um centro de referência de uma das ações realizadas pelo ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, aqui nessa localidade. E o que já foi dito ao longo dessa semana é que temos algumas novidades que estarão nesse palco logo mais aqui
nessa convenção do Partido Avante. Dentre elas é a doutora Chiadia Frasche, que vai ser a pré-candidata a vice-governadora pelo Partido Avante, ao lado do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também já é declaradamente pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. A gente tinha falado ao longo da semana também a respeito sobre Marcos Rota, se ele iria ou não participar desse pleito, se ele estava ou não ainda certo em relação ao Senado, e a informação que foi ventilada hoje à tarde por imprensa, por vários portais de imprensa, é de que o ex-chefe da Casa Civil, ele está no Paraná, né? Está nessa região do sul do país, cuidando do pai dele, que sofreu um acidente de trânsito, e por isso não vai fazer parte, pelo menos até então, desse pleito agora das eleições de 2026. Marcos Rota, as últimas informações que foram ventiladas é de que ele não vai fazer parte desse pleito agora. Só que nesse palco também teremos vários nomes, como o pré-candidato Daniel Almeida e vários outros pré-candidatos, tanto a deputado estadual como também deputados federais. A gente vai seguir acompanhando aqui a programação. Assim que acabar toda a parte do evento, vai haver uma coletiva de imprensa com o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida, e a gente vai trazer os detalhes ou durante a nossa programação aqui ou amanhã no programa 18 horas durante os bastidores da política. Karime, volto com você. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, Manaus é a 7ª cidade do país com o maior número de casos de roubo e furto de celulares no Brasil inteiro, gente. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e quem traz os detalhes é a repórter Rodinéia Araújo. Bom, o Amazonas registrou queda de 32,5% nas mortes violentas intencionais, mas o dado está longe de significar mais segurança. Por quê? É que o estado continua como o 6º mais violento do Brasil e Manaus também ocupa a 6ª posição entre as capitais mais violentas. Outro detalhe é que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que a violência mudou de rosto, mas continua presente por aqui. Outro dado preocupante é que Manaus aparece como a 7ª cidade do país com mais roubos e furtos de celulares, com mais de 1.000 aparelhos levados para cada 100 mil habitantes. O Amazonas também está entre os estados com maior letalidade policial e altos índices de crimes patrimoniais. Para o deputado estadual comandante Dan, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, a redução dos homicídios não representa derrota do crime organizado, não, e sim uma mudança na forma de atuação das facções que passam a controlar territórios e impor regras. Existe uma tendência nacional de as facções criminosas procurarem acordar, né, esse novo ambiente de convivência, de domínio territorial, para que haja menos confronto. Havendo menos confronto, diminui-se a incidência de homicídios ou de crimes violentos letais por ausência de confronto entre as facções criminosas, né, com o intuito de ocupar território, dominar território e ter maior lucratividade nesse sentido. Isso vem acontecendo aqui no estado do Amazonas, tanto é que o impacto, né, desse acordo entre facções criminosas tem feito com que essa incidência criminal de crimes violentos letais intencionais reduza. O desafio, segundo o parlamentar, é fortalecer a inteligência policial e ampliar a presença do Estado para impedir que a criminalidade continue ocupando espaços deixados pelo poder público. Nós precisamos verdadeiramente rever toda a estrutura da política de segurança pública para que possamos priorizar a prevenção à violência, e isso não se faz correndo atrás de bandido. É necessário que haja repressão qualificada, mas é necessário que haja foco na prevenção à violência. Isso se faz com ocupação territorial, isso se faz com domínio do território pelo Estado e com a presença do Estado com políticas públicas que foquem na prevenção à violência. Então é isso, gente. As facções mudaram de tática e estão evitando conflitos para avançarem cada vez mais. Infelizmente, né? Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus levou hoje mais uma edição do programa Manaus que a gente cuida para a Zona Norte aqui da cidade. As ações de infraestrutura e assistência social beneficiaram os moradores do bairro Colônia Terra Nova. E quem traz os detalhes pra gente é Kenison Paes. Olá, Karime, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui a 100.7 FM. Olha só, tem notícia boa. As máquinas e as equipes de trabalho chegaram bem cedo lá no bairro Colônia Terra Nova. A força-tarefa integrada da Prefeitura intensificou os serviços de asfaltamento, recuperação de meio-fio, drenagem, capinagem e pintura das principais vias da comunidade. O objetivo, segundo a Prefeitura, é melhorar a trafegabilidade e a qualidade de vida de quem mora na região. O prefeito Renato Júnior acompanhou os trabalhos de perto e destacou a importância dessa mobilização das secretarias. Vamos ouvir agora o prefeito Renato Júnior. A gente está aqui no Colégio Bali e Garganta, aqui dentro do Colônia Terra Nova. A gente está aqui com 9 secretarias, muito feliz do Manaus que a gente cuida. Nesse momento, com o tapa-buraco, a assistência social, também com o cadastro das pessoas que querem ter uma habitação e almejam pela habitação, estão se cadastrando aqui também. Estamos com vacinação da Secretaria Municipal de Saúde da Censa. Estamos todos unidos aqui no Colônia Terra Nova no dia de hoje. Operação tapa-buraco, varrição, poda, troca de iluminação, sinalização horizontal. Estamos muito felizes no dia de hoje aqui na Zona Norte de Manaus. Mas as melhorias não ficam apenas nas ruas. A Escola Municipal Professora Marli Barbosa Garganta foi transformada em um verdadeiro centro de atendimento à comunidade. No local, a população teve acesso a serviços de saúde, a habilitação e também de assistência social, como a atualização do cadastro único. A ação contou com o suporte da SEMASC para garantir o acolhimento e atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos ouvir novamente o prefeito Renato Júnior. A gente faz a atualização do CAD único, onde a gente traz a prefeitura para dentro do bairro, no caso aqui da Colônia Terra Nova, na Zona Norte. O atendimento da prefeitura vem dentro da população e a população não precisa mais ir até a prefeitura. A gente está muito feliz com os servidores e esse é nosso maior desafio, trazer a prefeitura para dentro do bairro. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em manter uma presença constante nas comunidades, levando a ação integrada e a dignidade para todas as zonas de Manaus. Volto com você no estúdio, Karime. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Agora me fala, você já mandou o seu áudio? Ainda não? Tá esperando o quê? A gente tá esperando o seu áudio de 30 segundos. Envia pro nosso WhatsApp, que é o DDD 92 99312 1007. E responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Você já sabe, motorista por aplicativo, taxista, mototaxista, essa é pra vocês, tá? Estamos aguardando o seu áudio para você ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max. Participa da notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Manda o seu áudio, gente, tá valendo. Até às 7 da noite, no final do programa, a gente fala o nome do vencedor. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. A gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade acompanhando o movimento da volta para casa. André, foi anunciada a interligação das avenidas do Turismo e Max Teixeira, isso depois de um aval técnico do Ministério de Portos e Aeroportos. Essa vai ser uma intervenção, é claro, da Prefeitura de Manaus. Conta mais detalhes. Boa noite. É isso mesmo. Muito boa noite para você, Karime, quem nos acompanha. Manaus deu mais um passo aí para tirar do papel aquela construção de uma nova avenida que vai ligar a Avenida do Turismo, nas proximidades do Aeroporto Eduardo Gomes, à Avenida Max Teixeira. É uma autorização para o levantamento topográfico da área que foi liberada depois de uma reunião que aconteceu entre a Prefeitura, o Ministério de Portos e Aeroportos, como você falou, e a concessionária que é responsável ali pelo aeroporto. Inclusive, a gente tem a fala do prefeito de Manaus, que é o Renato Júnior, que ele falou mais sobre essa novidade. Vamos acompanhar.
Acabei de receber aqui o Daniel Longo, que é do Ministério de Portos e Aeroportos, juntamente com os representantes da concessionária Vansi, que detém a concessão do aeroporto Eduardo Gomes. E tivemos uma proveitosa reunião em que foi autorizado para a topografia a nova avenida, que será construída pela Prefeitura de Manaus, ligando a Avenida do Turismo até a Max Teixeira. Será uma avenida muito importante para o desenvolvimento de Manaus e também, é claro, contribuindo muito com a mobilidade urbana. Essa ligação vai ser feita ligando a zona oeste à zona norte de Manaus, consequentemente fazendo aí o anel leste-oeste, dando com isso maior vazão ao fluxo de veículos daquela área. Interligaremos a Avenida do Futuro com a Max Teixeira. Já era um avanço que nós esperávamos há muito tempo, e com essa liberação para que nós possamos fazer a topografia e finalizarmos o projeto executivo para em seguida enviar para o processo licitatório, nós saímos hoje dessa reunião muito felizes com os avanços que teremos em Manaus depois dessa longa reunião que tivemos nesse momento, que é para o desenvolvimento da Manaus do futuro, que é a Manaus que nós queremos. 18 horas. Aí, ouvimos a fala do prefeito de Manaus, Renato Júnior, estava falando aí sobre essa topografia que com as equipes técnicas elas vão finalizar o projeto executivo para depois a obra seguir então para a licitação. Essa nova via ela vai funcionar como um novo eixo de ligação entre as zonas oeste e norte, ajudando a desafogar o trânsito e criando mais uma alternativa para quem circula pela cidade. E a expectativa da prefeitura é que a nova avenida reduza gargalos no trânsito, melhore a mobilidade urbana e acompanhe o crescimento de uma das regiões que mais se expande aqui em Manaus. Agora vamos dar a parcial do trânsito pela capital amazonense. Ainda informações agora mais na zona oeste da Avenida Brasil, mais precisamente do início da Avenida Brasil, nesse sentido bairro, todo esse trecho até se aproximar da Prefeitura de Manaus continua com trânsito bastante carregado, com muitos veículos pela via, o que deixa aí essa retenção por conta ali do cruzamento da Avenida Compensa com a Avenida Brasil e também pelo semáforo que causa essa grande retenção. Passando daí, o trânsito desafoga mais um pouco e só vai novamente ficar mais carregado ali nas proximidades da obra do viaduto Passarão, que é ali onde se aproxima do Hospital da Criança em diante, que já vai seguir para a Avenida Coronel Teixeira, onde se concentra o maior número de veículos, que também deixa o trânsito carregado e consecutivamente mais lento. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos com o bloco de política do programa 18 horas com Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, a composição da chapa de Omar Aziz para a disputa ao governo do estado do Amazonas voltou a ser alvo de especulações. A deputada estadual Alessandra Campelo foi anunciada em abril como pré-candidata a vice-governadora. Mas parece que agora o nome dela foi excluído das mais recentes peças publicitárias da convenção estadual do PSD, que está marcada para esse sábado. Conta pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, Karime, ouvintes do programa 18 horas que seguem nos acompanhando. Karime, no próximo sábado, o Kennedson tá agora na convenção partidária do Avante. De hoje em diante é só convenção, afinal de contas a corrida eleitoral começa a ficar cada vez mais aquecida. No próximo sábado tem convenção do PSD, partido aí do senador Omar Aziz, ele que vem liderando nas pesquisas, então é uma das convenções também mais aguardadas, né, aqui da nossa região. Essa convenção, inclusive, ela vai acontecer na Zona Leste também, no coração da nossa cidade, zona com maior número de eleitores, lá no Clube do Trabalhador, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. O que acontece, Karime? Já começaram a divulgar nas redes sociais, já tem alguns flyers, já tem banner, mini door, tem toda a peça publicitária já foi montada. Mas o que chama a atenção é a exclusão da imagem da Alessandra Campelo. Ela não aparece em lugar nenhum, minha amiga. Assim, tipo, eita. Afinal de contas. E ela rompeu com
com cidade, com o grupo que ela pertencia para migrar para o grupo do senador Omar Aziz. Eu, Nathalie Moraes, nunca vi o Omar abrir a boca e dizer assim, ela é a minha vice. Ele realmente nunca falou sobre vice, falou que depois, mas ele nunca nem especulou isso. Exato. Ela sempre foi muito citada, né? E assim, ela, desde abril deste ano, quando ela apareceu numa foto em um jantar na casa do Omar, né? É ela, todo mundo disse, é ela, a deputada estadual Alessandra Campelo é a vice. Mas, inclusive, apesar dele nunca ter assumido ali esse papel da Alessandra ser protagonista nessa campanha ao lado dele, como vice-governadora, nessa quarta-feira, o Omar fez um evento na Zona Oeste de Manaus, lá no bairro da Alvorada. E nesse evento, ele rasgou elogios à deputada Alessandra Campelo. Ok, ela pode ser candidata à reeleição ou a outro cargo nessa coligação. Mas ele não, em nenhum momento, disse que ela vai ser a vice-governadora. Ele disse que ela vai estar ao lado dele, deve ajudar a compor, é uma dos seus aliados ali nesse momento, mas em nenhum momento ele bateu o nome ali da Alessandra. Inclusive, Karime, muita gente diz aí que o Bi Garcia pode ser o nome que vai ser revelado no próximo sábado. O Bi Garcia é um nome muito forte, a gente está falando do ex-prefeito do município de Parintins, terceiro maior colégio eleitorado, né, terceiro maior colégio eleitoral do nosso estado. Então, realmente, o nome do Bi Garcia é um nome muito forte. Além do Bi Garcia, tem nomes como Sidney Leite, deputado federal, que é uma pessoa muito atuante dentro da linha, né, de pensamentos do Omar Aziz, é um nome que figura bastante, mas isso daí a gente só vai saber no próximo sábado. Muita gente espera que realmente tenha fumaça branca, que seja uma convenção de paz, mas a gente só vai saber no próximo sábado, Karine. Muitas especulações. Vamos lá, vamos falar de outra vice, né? Outra pré-candidata a vice, mas agora do ex-prefeito Davi Almeida, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, e ele já anunciou a pré-candidata a vice dele, que é Chádia Frache, que foi secretária de saúde aqui de Manaus. Então, só que aí, o que acontece? Estavam pensando que seria a filha dele, a filha de Davi Almeida, que viria como vice. Explica essa história pra gente. Nos bastidores, né? O que acontece? A filha do ex-prefeito Davi Almeida, a médica Fernanda Ariel, ela é pré-candidata a deputada federal. E ela, inclusive, é presidente do Avante Jovem. Ela tem uma atuação, uma articulação dentro do partido bastante ativa, fora aqui da nossa bolha, fora da nossa capital, vamos dizer assim. Só que muita gente dos bastidores tem dito que ela estava com uma baixa, né? Ela estava tendo uma baixa muito grande das pesquisas e que ela não teria ali a oportunidade de conquistar essa vaga para deputada federal. Por causa da Chádia. Por conta da Chádia. E aí a Chádia, como ela vindo para essa vaga de vice, surge ali uma oportunidade para Fernanda Ariel, evitando ali que duas médicas disputassem o mesmo eleitorado. Isso porque a Chádia, além de médica, né, ela foi secretária de saúde aqui na nossa capital e ela realmente traz a saúde como a sua principal pauta, né? E ali o plano de manter duas médicas para a mesma vaga no mesmo partido realmente não estava dando tão certo assim. E aí, como agora, com a saída da Chádia, a Ariel volta ao protagonismo, sendo o destaque mais chances, né, da saúde. Inclusive, né, Karime, vale a gente destacar que, diferentemente da contramão da saúde estadual, na saúde municipal, a gente tem tido números bastante positivos. A Chádia foi premiada algumas vezes pelas mudanças feitas nas unidades básicas de saúde, do atendimento básico na capital, que teve uma mudança muito grande. Então, ele deve realmente aproveitar todo esse protagonismo. Afinal de contas, a gente está falando de uma saúde que está colapsada, né, há quase 8 anos e realmente precisa dessa ajuda. E trazer a Chádia para perto dele nesse momento é unir o útil ao agradável, é trazer uma força da saúde, né? Uma resposta, uma resolução na área que a gente está muito mal no estado do Amazonas, para uma trazer uma oportunidade para a filha, né? Que está aí tentando realmente essa vaguinha aí para ser deputada na Câmara Federal. É um jogo de xadrez, né? É um jogo que a gente segue acompanhando, claro. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bloco de Política com Nathalie Moraes.
Você está ouvindo 18 horas. E vamos falar agora da atualização no caso da ex-sinhazinha Dídia Cardoso. A Justiça do Amazonas condenou 7 pessoas investigadas por integrar um esquema de tráfico de cetamina aqui em Manaus. E entre os condenados está a mãe dela, da ex-sinhazinha, a Cleusimar Cardoso Rodrigues, e o irmão dela, o Ademar Farias. As penas, gente, podem chegar a 10 anos e 11 meses de prisão, e o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes dessa decisão da Justiça. Olá, Karime, boa noite para você, pro ouvinte. Então, essa é uma decisão da juíza Rosiane Cavalcante, que é da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes. Segundo a sentença, o grupo utilizava a rede de salões Belle Femme e Aceita Pai, Mãe, Vida para distribuir e aplicar cetamina, que é um medicamento de uso veterinário com efeito alucinógeno. Então, a justiça apontou Cleusimar Cardoso Rodrigues como líder da organização criminosa e Ademar Farias Cardoso Neto como principal articulador das ações do grupo. Entre os condenados que vão continuar presos estão Cleusimar Cardoso, Ademar Farias, o veterinário José Máximo e o personal trainer Atos Silveira. Eles não vão poder recorrer da decisão em liberdade. Os outros 3 condenados vão poder aguardar o julgamento dos recursos fora da prisão. Para isso, vão ter que cumprir medidas cautelares que foram determinadas pela Justiça. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica. Volto com você. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo com Nathalie Moraes. Nathalie, conta pra gente. Continua o calorão. Então, Karime, muito calor. Segundo o Climatempo, a noite dessa quinta-feira deve ser aí de céu parcialmente nublado, com temperatura em torno dos 25 graus e uma baixa possibilidade de chuva. Já na sexta-feira, o calor continua intenso aqui na nossa capital, com máxima aí próxima dos 34 graus. O sol aparece entre nuvens, mas a combinação de calor e umidade acaba ali favorecendo a formação de pancadas de chuvas isoladas, principalmente entre a tarde e noite dessa sexta-feira. Então, quem for sair de casa nessa sexta deve ficar atento às mudanças no tempo e, se possível, Karime, levar um guarda-chuva, porque segundo o Climatempo, a gente pode ter uma chuvinha assim no fim da tarde dessa sexta-feira. Que coisa boa, hein? A gente agradece. Oxe, muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. E o Amazonas registrou aumento no número de mortes no trânsito. E os acidentes com motociclista lideram essas mortes. Quem traz pra gente esses números é o repórter André Meirelles. Boa noite a todos. Então, temos esse levantamento que mostra que o Amazonas teve aumento de 29,8% no número de mortes em acidentes de trânsito. Isso entre 2023 e 2024. Já na comparação com 2019, esse crescimento chega a 42,8%. Já em relação a 2014, é uma alta que chega a 21,7%. Em todo o Brasil, 37.150 pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2024. O número é quase 5.000 vezes maior do que a registrada ali no ano de 2019, antes da pandemia. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o aumento da circulação de veículos e o crescimento do uso de motocicletas contribuíram para esse cenário. Esse estudo ele aponta ainda que as regiões Norte e Nordeste tiveram os maiores aumentos nas mortes do trânsito. Entre os principais fatores estão o aumento do uso de motocicletas, principalmente por trabalhadores de aplicativos, e a falta de investimento em infraestrutura e segurança viária. As motocicletas já são responsáveis por mais de 40% das mortes no trânsito brasileiro. O anuário ele alerta que o crescimento da frota de motos, sem o mesmo avanço em fiscalização e educação no trânsito, tem aumentado o número de acidentes fatais. Volto com você. Você está ouvindo 18 horas. Gente, vocês já escutaram que o Teatro Amazonas, ele pode vir a ser, assim, elevado à categoria de um reconhecimento mundial? Pois é, o Teatro Amazonas está concorrendo juntamente com o Teatro da Paz, lá no Pará, para receber o título de Patrimônio Cultural Mundial. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, quais são as chances do nosso
teatro vencer? Conta pra gente. Bom, as chances são grandes, viu? E o Teatro Amazonas está mais perto de entrar para a lista de patrimônios mundiais da Unesco. É que, além da arquitetura imponente, a Unesco também leva em conta o fato de os espaços continuarem vivos, recebendo óperas, concertos, espetáculos e visitantes ao longo do ano, como é o caso do Teatro Amazonas, né? A candidatura, apresentada em conjunto com o Teatro da Paz, em Belém, no Pará, está sendo analisada pelo Comitê do Patrimônio Mundial durante reunião realizada na Coreia do Sul esse mês. Os 2 teatros são considerados símbolos do ciclo da borracha e da riqueza cultural da Amazônia. De acordo com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o reconhecimento valoriza a história da região, mas também aumenta a responsabilidade dos governos em preservar esse patrimônio para que ele continue de pé e acessível à população. E a superintendente do IPHAN no Amazonas, a historiadora Beatriz Calheiros, ressalta as qualidades desse patrimônio cultural aqui no Amazonas. O que você pensa quando vê o Teatro Amazonas e o Largo de São Sebastião? Alguns responderiam a arquitetura, os turistas, a ópera. Mas eu te peço para refletir um pouquinho. Ele faz parte da história da Amazônia, do encontro de diversas culturas da nossa região com o resto do mundo. A história de diversos trabalhadores que garantiram essa construção de pé e que mantém ele vivo e atuante até os dias atuais. Essa história que está para completar 130 anos não está só nos cartões postais. Ela faz parte da nossa história e da nossa identidade. Por isso eu te convido, venha conhecer o Teatro Amazonas e aprenda mais sobre a nossa história. Bom, se a candidatura do Teatro Amazonas for aprovada, o principal cartão postal do estado ganhará um dos mais importantes títulos do mundo na área da cultura. O Comitê do Patrimônio Mundial está analisando a proposta na sessão de número 48, que está acontecendo desde essa segunda-feira, dia 20, e vai até o dia 29 de julho na Coreia do Sul. Ao todo, o órgão avaliará 30 novas candidaturas à lista do Patrimônio Mundial. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. E vamos ao esporte com Nathalie Moraes. E a nossa primeira notícia vem diretamente da Vila Belmiro e envolve aí um dos maiores ídolos da história recente do Santos e do futebol brasileiro. É claro que a gente está falando do Neymar. O Santos deu um passo importante para colocar as contas em dia com o craque e pagou nessa quarta-feira nada mais nada menos que 11 milhões de reais para a empresa da família de Neymar. Com o pagamento, o Peixe conseguiu reduzir a dívida com o atacante. E parte desse valor veio de uma negociação que envolveu um jovem talento do clube. Grande parte dos 11 milhões de reais foi paga com os 8 milhões e meio recebidos pelo Santos na venda do atacante Lucas Meireles. E quem deu um show nesta quarta-feira foi o Flamengo. O rubro-negro entrou em campo na Arena do Condá, em Santa Catarina, debaixo de muita chuva, mas não tomou conhecimento da Chapecoense e aplicou uma goleada de 4-0. Foi uma atuação de time que sabe o que quer. O Flamengo controlou toda a partida, foi eficiente no ataque e não deu espaço para a Chapecoense encontrar o caminho do gol. E a noite foi especial para Pedro, que foi o grande nome da partida. O atacante marcou o primeiro gol e o quarto gol do Flamengo e ainda deu uma linda assistência para Lohan marcar o terceiro. O segundo gol foi marcado pelo Rafael Thierry. E essa vitória foi muito importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não quer deixar o Palmeiras disparar na liderança. Mais cedo, o Palmeiras tinha vencido o Curitiba por 3-1. Com os resultados, o Flamengo segue na segunda colocação a 7 pontos do líder, mas tem um jogo a menos. E em campeonato de pontos corridos, a gente sabe, jogo atrasado é jogo que pode sim mudar a tabela. O Flamengo segue na perseguição e espera aproveitar essa partida a mais para diminuir a diferença com o Palmeiras. E agora é hora de falar do futebol amazonense. O Nacional Futebol Clube tem uma decisão pela frente pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Iguatu neste sábado às 3 da tarde, no horário de Manaus, no estádio Morenão
Tubarão, no interior do Ceará. É o jogo de volta das oitavas de final da competição. E para essa decisão, o Nacional tem uma novidade importante no banco de reservas. Thiago Gomes está de volta ao comando da equipe. O treinador já comandou os primeiros treinos nesta semana e retorna ao clube onde fez história no primeiro semestre. E para fechar, vamos falar de futebol internacional. O diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, Paolo Maldini, admitiu que procurou o Carlo Ancelotti para assumir o comando da seleção italiana. A declaração foi dada após uma assembleia dos clubes da Série A em Milão. E ainda existe muito mistério sobre quem será o próximo técnico da Itália. Carlo Ancelotti, que atualmente comanda a seleção brasileira, tem uma carreira vitoriosa e é um dos técnicos mais representados no futebol mundial. E a Itália tenta voltar aos grandes palcos. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos ao vencedor de hoje. Vamos lá, Will Meirelles de Souza. Vamos escutar o áudio que ele mandou. Boa tarde, Rádio Mix. Já tentei uma, já tentei duas, mas eu não desisto e hoje eu tô confiante que essa promoção é minha. Promoção do 18 horas e os postos Atem, gasolina aditivada Ativa Max. A notícia é completa de esporte, é completa de trânsito, é completa de cidade, é completa de política. E sabe o que vai ser completa hoje? Vai ser completa o meu tanque. Boa tarde, Rádio Mix, 18 horas. Muito bom, parabéns, cara, sensacional, parabéns, Will, você tá na linha, conversa com a gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Parabéns aí, você já tinha tentado várias vezes, conta como é que foi. Já vinha tentando aí na semana, aí tentei uma, duas, como eu falei no áudio, né? Mas estava confiante, hoje eu acordei confiante que eu ia ganhar. Que maravilha, hein? Então, conta pra gente, o que mais? Você gosta aí do programa 18 horas? Você curte a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira? Todos os dias, como diz a vinheta, né? Completo de tudo. Vocês falam sobre política, sobre trânsito muito importante pra mim, que eu também trabalho de aplicativo e eu sempre tô me atualizando aí com vocês. Que maravilha. Manda pra gente um recado, assim, pros seus amigos, assim, não desiste, né? Se não ganhou hoje, tenta novamente amanhã, depois. Afinal, esse nosso concurso vai rolar até o dia 25 de dezembro. Olha aí, então tem muito dia pra você tentar de novo, só que tem que mandar um áudio diferente, né, não, Will? Exatamente, ó, meus amigos aí motoristas aí que trabalham também na pista aí de Manaus, tentem, que é verdade. Eu tentei uma, tentei duas, não desisti. A promoção vai até dezembro. Vocês têm chance aí de ganhar. Valeu, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e, ó, sucesso, hein? Parabéns. Obrigadão. Boa noite. E você pode ser o ganhador. Amanhã tem mais concurso. A partir das 6 da tarde, você manda o seu áudio de 30 segundos e participa do nosso concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa agora 7 horas da noite com o André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite, mais uma vez, Karime, quem nos acompanha, o trânsito aqui pela capital amazonense já começa a ganhar mais uma folguinha. Só que a gente tem uma informação importante aqui da Prefeitura de Manaus, que está estudando ampliar a área de restrição para caminhões e carretas em horários de pico aqui na capital. A proposta é reduzir os congestionamentos e aumentar a segurança no trânsito, principalmente nos principais corredores viários aqui da cidade. O IMU já começou um levantamento técnico e também está ouvindo moradores, comerciantes, motoristas e pedestres, isso para saber a opinião da população. E entre as vias que podem passar a ter restrição estão as avenidas Das Torres, Cosme Ferreira, Efigênio Salles e Rodrigo Otávio. Então, se a medida for aprovada, os caminhões de grande porte vão ter a circulação limitada nesses trechos nos horários de maior movimento, que é das 6 da manhã às 9 da manhã e das 16 horas às 20 horas. Segundo o IMU, essa decisão só vai ser tomada depois dessa conclusão dos estudos técnicos e na análise das contribuições
restrições da população. E também a Prefeitura de Manaus preparou uma operação especial de trânsito e transporte coletivo aí para o evento Amanhecer na Ponta Negra, que vai acontecer na madrugada desse domingo no anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra. As mudanças no trânsito começam a partir das 5 horas da tarde de sábado com interdições gradativas nas vias da região. Então, de acordo com o IMU, as restrições vão aumentar conforme o crescimento do público ali. Os agentes de trânsito vão estar no local, os ônibus de caravanas vão ter também um esquema especial, o transporte coletivo também vai ser reforçado. Ao todo são 20 ônibus extras que vão ficar à disposição nos terminais T2, T3, T4, T5 e T7 a partir da meia-noite. Além disso, as linhas 120, 343, 450, a 542 e 678 vão ter o horário de funcionamento ampliado para garantir o retorno dos fiéis. A orientação é que a população dê preferência ao transporte coletivo e evite estacionar em locais proibidos. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Anuário de Segurança Pública apontou o aumento de mortes no trânsito no Amazonas desde o fim da pandemia de Covid-19. O dado deve preocupar a todos, desde a população em geral até as autoridades. O Amazonas registrou crescimento de 29,8% nos números de mortes associadas a acidentes no trânsito entre 2023 e 2024 e também aumento de 42,8% entre 2019 e 2024. No Brasil, no ano de 2024, foram 37.150 mortes no trânsito, quase 5.000 mortes a mais que em 2019. Os estados do Norte e Nordeste tiveram maior aumento da mortalidade nesse período. Detalhe, os acidentes cresceram junto com o aumento no uso da motocicleta. Os acidentes com motociclistas lideram as mortes no Amazonas e na média nacional. No dia a dia é possível verificar quantas imprudências comete uma parte significativa de motociclistas no trânsito. Imprudências que se voltam contra eles próprios no número de acidentes e mortes. Não existe outra saída senão a paz no trânsito e o respeito às normas. As ruas e avenidas são espaços de uso coletivo, onde as pessoas devem conviver de forma civilizada. De outra forma, os números de mortos e feridos só vão continuar crescendo, infelizmente. 18 horas. O 18 horas de hoje ficou por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.